Assim também somos nós, os espíritas. Temos muitas dificuldades e defeitos, não resta a menor dúvida. Mas a doutrina espírita é inatacável, é perfeita. Quando ela não funciona, não é a doutrina, somos nós que precisamos, construir, melhorar, crescer para o exercício da doutrina, porque ela é perfeita. Então, queridos amigos, Francisco entendeu o recado, e é por isso que ele consegue, porque só um homem que vivencia o bem, a luz, o amor e a paz pode construir uma oração, começando com: Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Perceba que ele não pede nada de pessoal. O que ele pede é para que ele seja um servidor. E a gente quantas vezes faz oração pedindo coisas só para a gente, diariamente. E o Senhor Allan Kardec lembra para a gente no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 17, depois do capítulo 19, a lei do amor. Na lei do amor tem um trecho que começa dizendo assim: no início o homem tem só espíritos avançados e corrompidos, mas esse homem instruído tem amor. Aí ele vai um pouquinho mais na frente e diz assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é a sua excelência, por natureza. Feliz aquele que ultrapassa a sua própria humanidade, não conhece as dores da alma e nem as mazelas do corpo. O que são as mazelas do corpo? As doenças. E as dores da alma é aquilo que faz a gente pesar todos os dias. Então, perceba que a luz, ela sempre chega para a gente. Nós é que não compreendemos para onde e de que forma a gente pode servir, ficar na terra como servidores do Cristo, que é o que devemos ser. A palavra treva significa obscuridade, falta de luz. Então, quando a gente fala de trevas, normalmente a gente usa a palavra, ela é muito pejorativa, e a ideia que fica quando a gente fala de treva é muito interligada a diabos, demônios, coisas desse tipo. Mas na realidade nós estamos falando de falta de luz. A luz é algo magnânimo. Eu não sei se os senhores sabem, mas até hoje nenhum cientista descobriu a origem da luz. A gente vive da luz, comunica-se da luz, alimenta-se da luz, trabalha com a luz, faz tudo na luz, mas ninguém sabe a origem da luz. Até na velocidade da luz tentam se transportar. Até os aviões, as jatas, já viajam. Olha, se nós fôssemos hoje, segundo a ciência, para nós entendermos qual nós estamos, de pouco conhecimento do que vem a ser a luz. Diz a ciência que a estrela mais perto do nosso planeta se chama Alfa Centauro. Alfa Centauro. E se nós quiséssemos hoje sair daqui para chegar na Alfa Centauro, viajando à velocidade da luz, chegaríamos lá daqui a 4 anos. É a estrela mais perto do nosso planeta. Na velocidade da luz, chegaríamos daqui a 4 anos. E a gente acha que ocupa muito espaço no universo. Como nós conhecemos pouco a obra divina. Então, a luz, ela é dominante. Não existe escuridão. O que existe é ausência de luz. Qualquer obscuridade, se a gente furar uma cabecinha de alfinete, a luz vai reinar, porque ela é dominante. Então, quando a gente se depara com algo que é obscuro, trevoso, escuro, nunca vamos precisar imaginar que ali vai existir para sempre. O que ali está faltando é um pouco de luz. E como nós estamos levando essas luzes? Qual é a missão da doutrina espírita? Quanto centro espírita? Quanto casa erguida de pedras? Qual é a missão do centro espírita?
A missão principal. Você disse que eles iam responder. Pode ser caridade material também. A gente faz ajuda, a gente presta atenção, a gente compartilha com outras pessoas, a gente se olha, porque a relação é de pessoa para pessoa. Há uma grande diferença nessa condição. Então, na educação do espírito, e a gente entender qual é o objetivo, me permita ler que o senhor Allan Kardec, na Revista Espírita de 1866, de outubro, página 298, ele diz o seguinte: a doutrina espírita, como movimento renovador, tem um papel considerável no seio da humanidade. Pelas verdades fundamentais que traz, preenche o vazio que a incredulidade faz nas ideias e nas crenças. Pela certeza do futuro, conforme a justiça de Deus, tempera a acidez da vida e evita os funestos efeitos do desespero. Dissipa a incredulidade e a superstição, pois que dá a conhecer novas leis da natureza, chave para os fenômenos incompreendidos e problemas até então julgados insolúveis. Então, a doutrina espírita, a primeira coisa que ela faz é exatamente o quê? Ela nos dá fé no futuro. A partir daí, quando a gente tem fé no futuro, a gente começa a entender que o aqui e agora, se está ruim, vai passar. Se está ruim, não vai ser assim para sempre. Porque toda roda, ela tem que girar. Uma hora embaixo, uma hora em cima. E a gente sabe disso. Coloca-se como campeã absoluta de liberdade de consciência, longe de substituir o exclusivismo por outro. Então, na casa espírita, nós somos livres para pensar e idealizar os nossos caminhos, a partir daquilo que a gente entende, daquilo que a gente internaliza, do que é possível a gente trabalhar de forma individual. Porque a doutrina espírita respeita, antes de qualquer outra coisa, a nossa singularidade. Então, eu admiro o senhor Allan Kardec, admiro Chico Xavier. Aliás, Chico Xavier, para mim, é um exemplo de espírita a ser seguido. Mas eu sei que até chegar ao Chico Xavier, eu tenho que ralar muito. Mas também sei que o fato de não ser um Chico Xavier, Deus também gosta de mim do jeitinho que eu sou. Aí eu ando. Vem como o cristianismo mostrar ao homem a absoluta necessidade de sua renovação interior, pelas consequências mesmas que resultam de cada um de seus atos, de cada um de seus pensamentos. E finaliza dizendo, objetivamente dessa forma, leva à transformação da humanidade pelo melhoramento individual. O melhoramento é, pois, o objetivo essencial do Espiritismo, pois assim tomará potente a destruição das ideias materialistas. Então, como é que eu posso melhorar se eu não sei? Como é que a gente pode mudar se eu não compreendo? Então, a doutrina espírita, essencialmente, qual é o seu objetivo? Educação das almas. E a gente educa esclarecendo, levando luz às trevas conscienciais. O espírita é um lugar de consolo, renovação e solidariedade. Quando a gente chega com a alma bem doente por aqui, nós somos o quê? Acolhidos, consolados. Naquele momento, né, que se passa, quando a gente já melhora, começa a ficar na verticalidade, vem o que agora? A renovação. A gente começa a trabalhar para ficar melhor. E depois que a gente compreende, se verticaliza o que é que nós somos, agora seremos solidários. Ao quê? A receber todos os outros que depois também vão chegar da mesma forma que nós. Ou pelo amor, ou pela dor. Seja como for, vai precisar de acolhimento. O que é que diz a nossa querida Joana de Ângeles, no livro Dimensão da Verdade? A caridade tem regime de urgência.
Mas o esclarecimento é combustível e sustentação. Não basta apenas a gente dar o pão, no seu sentido material da caridade, né? Mas a gente precisa alimentar a alma, não apenas o corpo. E aí ela diz que a caridade, essa caridade que a gente faz, a maior parte, que é exatamente o alimento, né? Porque nós temos muitas necessidades, não resta a menor dúvida. Se sairmos à rua e encontrar alguém na calçada, a ideia, no primeiro olhar, é que aquela pessoa que está na calçada, ela precisa de tudo, não é verdade? Mas se chegarmos perto e dissermos a ela assim, olha, eu quero te ajudar, mas o que é que você mais precisa agora? Porque eu posso imaginar que ela está com fome, mas alguém pode ter passado e já ter dado algo de comer. Então já não seria comida. E se eu levasse comida, significa dizer que aquilo que eu estava levando iria servir por outra hora. Vai aquele momento não serviria mais, porque ele já estava alimentado. Não é assim? Então, se eu me dirijo a alguém que precisa, eu preciso ajudar sabendo exatamente o que o outro quer. E nós sabemos de nós. Eu quero te ajudar agora. O que você quer nesse momento? Talvez aquela pessoa na rua, na calçada, vai dizer, olha, eu quero uma roupa, eu quero um sapato, eu estou desnuda, estou descalça. Já não seria a comida que eu imaginei que ele estaria passando fome. Há uma diferença quando a gente entra nessa relação de pessoa para pessoa. Na casa espírita, queridos amigos, não é diferente. Quantos amigos não vêm à casa espírita e a gente nem telefona para saber o que aconteceu com eles? Isso é caridade. E muitos passam dias sem vir. E a gente nem liga para saber o que foi que aconteceu. Porque a gente não tem tempo. Estamos tão preocupados com o trabalho que nós temos caridade na sopa, no pão, para fora. Nós não temos caridade para dentro. Muitas vezes aquele companheiro que está conosco dentro da casa, ele não precisa do pão, nem da roupa, nem do sapato. Ele precisa de acolhimento. Nessa falação que a gente está trazendo hoje. Eu queria deixar apenas para que a gente reflita de que é necessário que sejamos luzes. Sejamos luz. E como é que a gente vai ser luz? Em qualquer lugar que a gente encontre a escuridão. Se dentro da nossa casa nós estamos vivendo aquele momento de briga doméstica, sejamos luz. Que não seja a gente a jogar mais madeira e mais gasolina aonde já está ruim. Sejamos luz. Porque se fosse o Cristo, ele iria apaziguar, ele iria silenciar, ele esperaria o momento certo para fazer alguma coisa. Mas ele jamais iria fazer mais brigas onde já tem briga. Se nós estamos no nosso trabalho, chega um colega para falar mal de outra pessoa que trabalha também conosco, sejamos luz. Que aquela fofoca finalize em nós. Que a gente não leve para frente. Porque quando uma pessoa fala mal de alguém, ela não fala mal do alguém. Ela está falando primeiro de qualquer outra coisa dela mesma. Porque se alguém fala mal de alguém, é porque esse alguém fala mal dela, de si mesmo. A gente pode fazer observações sobre alguém, sobre o ato de alguém, no seu sentido de observar, no sentido de educar, de elevar, de melhorar. Nunca para diminuir. Então, se eu vivo num ambiente onde eu trabalho e as pessoas fofocam, sejamos luz. A gente até pode ouvir porque não tem como, né? Alguém sempre vai dizer alguma coisa, mas não vai ser eu que vou levar adiante aquilo que eu ouvi. Então, quando a gente diz sejamos luz, sejamos os apaziguadores. Olha o que Francisco diz: Senhor, onde eu ver ódio, que eu leve amor. Isso é ser luz. Aonde houver ofensa, que eu leve perdão. Então veja quanto exercício, porque a fala de Francisco, a oração de Francisco, antes de qualquer outra coisa, é um tratado que ele escreveu de voluntariado. É quando a pessoa se coloca na posição de servir.
é um exercício, porque para que eu seja, para que eu faça, eu preciso, antes de qualquer outra coisa, internalizar dentro de mim. Eu preciso ser, e para ser eu preciso exercitar. Então, é essa mensagem que Francisco deixa, que sejamos luz diante dos quadros da obscuridade, da escuridão por onde nós passarmos. Muitas vezes a gente escuta de alguém dizendo assim, vai pela sombra, né? Quando a gente sai, vai pela sombra. Eu sempre agradeço, porque quando a gente escuta alguém dizendo vai pela sombra, é porque a gente tem condições de iluminar o que está escuro. Sejamos luz. Essa é a mensagem de Francisco. Senhor, faz de mim o instrumento da tua necessidade. Se dentro da casa espírita precisar que a gente limpe o chão, vamos limpar o chão. Se dentro da casa espírita precisar que a gente coloque os copinhos ali, a gente coloca. Porque não existe trabalho que vai tirar de nós a honradez de servir a Jesus. Lembre-se que ele disse, eu não vim para ser servido. E ele serviu brilhantemente, assim como todos os anos vividos por Francisco de Assis, o homem do milênio, a quem nós devemos, né? Toda a nossa alegria de poder falar sobre ele. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar e finalizar com uma mensagem maior, para que nós entendamos que aonde estiver treva, que eu leve a luz, a gente entende porque Francisco entendeu quando Jesus disse que brilhe a vossa luz. Então saiamos daqui sendo luzes pelas estradas da vida. Aonde quer que o Pai nos confiar, sejamos luz. Então, esta fala de Joana, ela diz, a caridade tem regime de urgência, não resta a menor dúvida, todos nós somos carentes, mas o esclarecimento é o combustível da sustentação. Guardemos a certeza de que é o lado da assistência material que possamos doar assistência moral e espiritual, deve ser de primazia. Então, antes de qualquer assistência que a gente imaginar para o nosso próximo, a primeira coisa que a gente deve ter para com ele é acolhimento, nas suas dores e nas suas reais necessidades. E aí sim, se eu vou entregar uma sopa na rua, eu vou entregar a sopa para João. Eu sei que aquela pessoa que está recebendo, o nome dela é João. É uma relação de pessoa para pessoa, não é uma relação apenas de quem está doando. Porque doar qualquer um faz. Agora, interagir com quem recebe e recebe nas piores momentos da sua história, não é fácil. Então, a gente precisa dar nome nas nossas relações. E aí, Jesus, ele fazia, resplandecer essa assistência na relação dele de cada um. Porque todas as vezes que ele estava na rua ou ele estava a caminho, ele relacionava, ele tinha tempo para sentar e dialogar com aquelas pessoas que ele dava assistência. Então, esse é o Cristo. Ele estabelece essa relação de troca, mas é uma troca de pessoa para pessoa, de ser humano para ser humano. Então, Jesus fez isso com muita beleza. Ele fazia exatamente a troca afetiva, material, moral e espiritual. A afetiva no acolhimento, a material na sua benevolência realmente necessária, a moral pela conduta e a espiritual para ensinar aquela pessoa do futuro e das vidas futuras. O senhor Allan Kardec entendeu, assim como Francisco, o que ele chama de verdadeiro sentido da caridade. E perguntou na questão 886, como entendia Jesus a palavra caridade? E verdade responde dizendo, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso só é possível quando a gente ultrapassa a nossa própria humanidade. Então, é um trabalho que nós temos que, antes de levar a nossa luz, de buscar a luz, ou clarear as trevas, a primeira treva que a gente precisa tirar de nós é as nossas próprias consciências. A gente precisa clarear a nossa casa mental
para estar em sintonia com a luz divina e poder ser um servidor do Cristo, mesmo que pequenininho, que assim a gente acha, né? Mas, olha, Madre Teresa certa vez disse, em uma das suas frases que eu acho muito interessante, alguém disse que nós éramos gotas no oceano, né? Somos gotas no oceano. Olha, uma gota diante do oceano não é nada, não é verdade? Uma gota no oceano não é nada. Mas, se cada gota deixar o todo, o oceano seca. A doutrina espírita, e a gente vai internalizando qual a sua função principal. Por que a gente abre uma casa espírita? Né? Olha, se a gente lembrar Jesus, vocês vão lembrar que ele coloca o dedo na conversa dele com os discípulos na frente do Templo de Salomão, que hoje apenas é uma ruína conhecida como a parede, né? Ou o Templo da Lamentação. Ali já foi o Templo de Salomão. E hoje é só o Muro da Lamentação, extremamente importante para os judeus, né? Ali eles oram. Então, na época do templo inteiro, né, e de pé, segundo os historiadores, né, os estudiosos, dizem que era um dos templos mais bonitos de todas as culturas daquela época, de uma riqueza assim, sem precedentes. Além de muito rico, né, a sua estrutura era extremamente bonito. E a gente pode imaginar como se ergueu às custas de muito sacrifício, né? De quem botou as mãos lá, né? Mas era a estrutura da época, né? Então era bonito e rico. E os doutores da lei eram vistos por aquela cultura, por aquela população, como os homens de Deus. E aí chega Jesus exatamente revolucionando, né? E dizendo, eu não vim destruir a lei, vim dar cumprimento. A doutrina espírita dos evangelhos que fez agora, né? No dia 15 de abril, completou 160 anos. O senhor Allan Kardec fez questão de trazer exatamente o capítulo 1 com a mesma frase de Jesus. Eu não vim destruir a lei. A doutrina espírita também não. Veio dar cumprimento, segundo as promessas do Cristo. Então diz os evangelhos que estava lá Jesus passando na frente do Templo de Salomão, aquela magnitude de construção, e Pedro, entendendo aquilo que lhe foi ensinado, olha para o mestre, aponta para o templo e diz, Senhor, não teremos que instituir um templo novo para divulgar a tua boa nova? Porque a ideia de Pedro é de que aqueles ensinamentos precisavam de quê? De um espaço, de um templo, onde as pessoas pudessem se reunir para ali ouvir o que o Cristo estava a ensinar. Jesus entendeu a infantilidade de Pedro. E é óbvio que também ele entendeu o nível de cultura que se repetia. Não era algo que pensava diferente, que via diferente, que podia fazer diferente. Ele apenas repetia aquilo que ele já aprendeu. E ele responde para Pedro dizendo, Pedro, os templos de pedra, quando respeitáveis, indicam caminho. A realização do homem está em ter olho de ver, ouvidos de ouvir e exemplificar tudo ali colhido a partir do seu próprio lar. Em verdade, eu vos digo, não ficará pedra sobre pedra. Lembra dessa passagem? Então, quando um templo de pedra é respeitável, o que é que ele traz para nós uma casa, uma igreja, um tabernáculo, qualquer espaço que seja respeitado? É o conteúdo que ali é dito, mas antes de qualquer outra coisa, que o conteúdo que ali é dito, ele é internalizado. E quando a gente sai, a gente coloca em prática, a partir da nossa própria casa, entre aquela meia dúzia de gente com quem a gente divide o ambiente doméstico. Aí começa todo o trabalho para que a gente possa tomar, porque se a gente não vive bem com meia dúzia,
não vamos viver bem com 7 ou 8 bilhões no nosso planeta. Aí multiplique isso por 4 dos desencarnados. Olha só, 8 vezes 4? 32. 40 bilhões das passagens mais encantadoras do processo filosófico que retrata a dificuldade que nós temos em busca da luz, não só o Cristo na sua majestade, mas é a de Platão, quando ele nos narra o que ele chama em sua platonagem de a caverna. Conta-nos Platão de que certa feita morava dentro da caverna alguns seres humanos que nunca conheceram a luz. Segundo Platão, eu vou trazer o processo da caverna a cunho de filosofia espírita. Então Platão narra dizendo que esses homens nasceram, viveram e foram acorrentados nessa caverna. Mas de vez em quando a luz surgia na entrada da caverna. E quando essa luz surgia, eles conseguiam perceber que pessoas passavam, mas extremamente deformadas pela sombra. E nós sabemos que quando nós estamos na sombra, a sombra não é a realidade. Ela é disforme, ela nos mostra de forma diferente. É como se nós fôssemos desenhados por deixa eu ver, como é o nome daquele desenho que deixa a gente bem feio, bem grande? Caricatura, não é? Então, muitas vezes, quando nós estamos com dor na alma, quando nós estamos vivendo sofrimentos profundos, quando nós estamos vivendo muitas dificuldades, quando nós estamos em provas essas que a alma sente para valer, eu digo sempre que é aquele momento que nós estamos caricaturados. Não somos nós. É um momento que nós precisamos vivenciar. Porque nós não somos aquilo, nós não somos uma caricatura. Nós somos belos na nossa essência divina. Então, quando nós estamos caricaturados, significa que nós estamos disformes, né? Deformados, afetivamente, momentaneamente, pelo episódio que precisamos enfrentar. Mas nós não somos caricaturados e nós não somos sombra, nós somos luz. Então a luz refletia sombras caricaturadas, deformadas, que aqueles homens aprisionados na caverna imaginavam que aquelas pessoas que passavam ali eram exatamente aquilo, porque eles não conheciam a luz, a verdade, a beleza. Só que entre eles tinha uma pessoa, ou um ser, que pensava, que imaginava, que idealizava. E idealizava tanto que ele resolveu fugir daquela obscuridade. Construiu as ferramentas necessárias para atravessar a caverna. E quando ele chegou do lado de fora, momentaneamente a luz o cegou. É assim, né? Quando a gente sai do escuro para o claro, a gente fica sem visão. Depois ela vai retornando, e aí a gente volta a enxergar, a olhar, a ver a coisa como de fato ela se apresenta. Quando ele sai da caverna, momentaneamente ele fica obscurecido. Quando os olhos começam a voltar à naturalidade, ele enxerga uma beleza de vida, de pessoas, de outros seres humanos iguais a ele, sem tirar nem pouco, mas que tinha vida em abundância, tinha vida feliz, tinha uma vida cheirosa, limpa, rica, com possibilidades. Ele ficou encantado com a possibilidade daquela vida existir e pensou: vou retornar à caverna e comunicar aos outros de que existe vida diferente. Ele não só voltou, não só comunicou, como foi morto pelos outros, porque não acreditaram que o que ele dizia era verdade.